Então hoje eu quero falar para vocês sobre vencer a orfandade espiritual. Vai colocar aí o nosso PowerPoint. Está aí hoje o tema desta noite, é vencer a orfandade espiritual. Eu creio que Deus vai falar o teu coração nessa noite poderosamente. Amém? Uma das maiores tragédias da humanidade se chama orfandade. A primeira é a orfandade espiritual. Aquele que não tem Deus como Pai. E a segunda é a orfandade terrena. E existem 5 tipos de orfandade. E eu vou estar ministrando para vocês as marcas dessa orfandade, como somos curados. Eu creio que muitos estão sofrendo hoje, carregando feridas, traumas, sem identidade, sem destino, carregando feridas emocionais por conta da orfandade. Eu sei que às vezes a gente até passa despercebido. Eu sou órfão, hoje, de pai e mãe, Meus pais já morreram, mas a minha vida toda, até eu entender e encontrar Jesus na minha vida, e entender que Deus tinha uma paternidade para mim, eu fui órfão muitos anos de pai. Eu não tive pai. Ou seja, eu tive 2 pais, mas não tive nenhum. Glória a Deus que eu tive a minha mãe. Minha mãe me amou muito e ela foi a mãe. Mas eu nunca tive um pai para dizer, filho. Eu nunca tive um pai para me abraçar. Eu nunca tive pai para dizer, para me orientar, para me proteger, para me dar destino. Até o momento que eu entendi que Deus era Pai. E que podia suprir todas as necessidades que meu pai terreno, biológico, não me deu. E tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo, que não conseguem avançar na sua vida, que está com a sua identidade roubada porque não tiveram a paternidade. Porque se tem algo poderoso na nossa vida, se chama paternidade. E eu quero ler para vocês aqui, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Que diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, nada se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Ou seja, Paizinho. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, colocar nossas vidas diante de ti, Senhor. Essa é a tua palavra. Que ela venha tocar mentes e corações, curar, libertar, transformar, porque a tua palavra é o Senhor.
que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, que toda honra e glória seja dada a Ti, que toda voz contrária se cale agora, que Teus anjos cerquem este lugar, que toda opressão do inferno, toda malignidade do inferno caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. E vamos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Gi, você pode vir aqui, fazer 1 minuto Libras aqui para esse povo, dizer para esse povo que eles são filho amado e que eles têm um pai de amor. Momento Libras, a gente parou esse momento Libras aí, 1 minuto Libras por um tempo, vamos ver se a gente volta, que eles são filhos amados e que eles têm um pai de amor. Então você vai falando e eu vou fazendo Libras. Pega o microfone aqui que eu vou dar para ti. Vou segurar para você. Tá bom. Então vamos lá, vamos aprender em 1 minutinho alguns sinais para a gente poder se comunicar com o surdo, né? Pode falar o versículo? Pode falar e eu vou sinalizando? Que eles são filhos amados. Então, vocês são filhos, ó, aqui do coração, ó, filhos amados. E a expressão facial junto, ó. Vocês são filhos amados. Eles têm um pai de amor. E vocês têm um pai, ó. Um pai de amor. De amor. De amor. Aqui, Amém? ó, amor. Amém? Aplauda ao Senhor, ensina eles a aplaudirem. Aplaudir assim, ó. O surdo aplaude assim. Amém? Glória a Deus. Agora vocês aplaudem ao Senhor. Nós, nesse texto, nós aprendemos algo muito poderoso. Se você parar e entender cada palavra desse texto, você vai entender que sem uma paternidade espiritual de Deus, não tem o Espírito, não tem herança, não tem identidade, não tem liberdade, não tem propósito de vida. Sem o Espírito, não tem poder, não tem intimidade, não tem revelação, dons, aliança. Não tem filiação com o Pai Celestial. Sem filiação, não tem salvação. Não tem poder de filho, não tem vida eterna com Deus. Dá para você entender aquilo que Deus fez na minha e na sua vida? Diante desse texto, o maior atributo de Deus é que Ele é Pai. E você vai entender por quê. Porque tudo que Deus fez para mim e para você era com o sentimento, foi com o sentimento de Pai. O ser humano, ele não tem a possibilidade de escolher onde vai nascer. A gente não tem essa possibilidade de escolher os pais terreno, biológico que nós vamos ter. Se eu pudesse escolher, com certeza eu não teria escolhido os pais que eu tive, biológicos. Não teria. Eu creio que muitos aqui também não teriam. Muitos também teriam escolhido os pais. Porque muitos tiveram e têm pais bons. Pais que funcionam de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Mas muitos também não tiveram esses pais. E muitos até nem conheceram os seus pais. Foram conhecer, às vezes, quando adulto. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Mesmo que você possa dizer assim, Deus errou quando me deu esses pais. Não, Ele não errou.
diante de qualquer circunstância, pode ser boa ou ruim, Deus tem um propósito. Eu entendi isso. Quando eu entendi que Deus não errou comigo, com os pais que Ele me deu, principalmente com o meu pai, que não foi pai, eu entendi que Ele não errou. Mesmo o meu pai não ter funcionado como pai segundo a palavra de Deus. Deus não erra. Sabe por quê? Porque diante de tudo que eu passei como um órfão espiritual e biológico, o plano de Deus para a minha vida não foi anulado. O plano de Deus da minha vida se cumpriu e está se cumprindo. Porque mesmo eu não ter tido pai, mesmo eu não tido referência de pai, de um marido dentro de casa, de um pai dentro de casa, Deus me fez um marido e me fez pai. E esses dias eu perguntei à minha filha assim: filha, quem é Deus para você? Ela disse: Deus é o Senhor, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o meu Salvador. E perguntei também para o meu filho, que está aqui. E aí ela disse: Deus é Pai. Aí eu digo: era aí que eu queria chegar. E como pai, que tipo de pai Deus é para você, filha? Aí ela disse: um pai de amor, um pai protetor, um pai provedor e um pai que corrige, que aperta a gente. Aí eu digo: glória a Deus. Porque aquilo que ela entende, o que Deus é como pai para a vida dela, é o reflexo do que eu sou para ela. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei, né? Eu nasci num lar cristão. Com 15 anos de idade eu deixei de ir para a igreja e comecei a curtir a minha vida. Sem destino, sem propósito, sem identidade. Aí conheci a minha amada esposa, casamos depois de 5 anos de namoro, e eu estava lá, sem saber o que era ser marido, e ainda não tinha filhos. E aí, depois de 5 anos que eu voltei para a igreja, e eu comecei a aprender de Deus, por que a minha vida era daquele jeito. A influência de não ter tido um pai influenciou muito. E aí, quando meu filho nasceu, eu disse para Deus: Senhor, o Senhor vai ter que me ensinar a ser pai. Porque eu não tenho referência de pai. E se tem alguém que pode nos ensinar a ser pai, é o nosso Pai do céu. Porque Ele é um pai perfeito. Então, o plano de Deus, desde a fundação do mundo, foi ser pai dos seus filhos. E aqui, em Efésios 1, 3, 5, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, a paternidade sempre foi o desejo de Deus para se relacionar com seus filhos. E esse texto quebra da nossa vida todo espírito de orfandade, toda ação de espírito de rejeição na nossa vida. Quando eu entendi esse texto, acabou. Meu amado,
Você precisa entender. O Evangelho, eu estava até conversando com o nosso mestre José Miguel, pastor José Miguel. O Evangelho é de entendimento, você precisa entender. Ele não começa aqui no seu coração, ele precisa começar aqui na sua mente. Você precisa ter certeza daquilo que você está entendendo do Evangelho. E aí, tem uma frase do Charles Spurgeon que diz assim: todos aqueles que se converteram pela emoção, quando a emoção acabar, eles vão deixar de ser convertidos. Então nós não podemos andar com Deus pela emoção, nós precisamos entender, porque é fé, é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo no nosso coração. Então você não precisa sentir Deus para saber que Ele existe, você não precisa sentir que Ele, não, você precisa crer que Ele é teu Deus e Ele é teu Pai. E esse texto diz assim, que antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Antes de eu ter um pai terreno, eu tenho um pai no céu. Então eu não sou obra do acaso. Eu não nasci porque meu pai e minha mãe se relacionaram. Não, esse só foi o instrumento de Deus para me trazer para o mundo. Porque Ele sonhou comigo antes da fundação do mundo. Ele me predestinou nele, no seu propósito, antes da fundação do mundo. Então, mesmo que meu pai, minha mãe ou meu pai não quisesse que eu ia nascer, porque Deus me escolheu antes mesmo do meu pai terreno pensar em ter um filho. Então, quando você entende isso aqui, que você é amado por Deus antes de qualquer pessoa, antes do teu pai terreno, antes da tua mãe terrena, dos teus irmãos, dos teus amigos, de todas as pessoas da terra que te amam, antes deles te amarem, Deus te amou primeiro. Deus te amou. E se faltar o amor de todo mundo, o amor de Deus é suficiente para você. Então, quando você entende isso, você quebra da tua vida a ação do espírito de rejeição. Ah, ninguém me quer, ninguém me ama, meu pai não me quis, meu pai não me amou. Mas o Pai do céu te amou primeiro. Deus criou você e toda a humanidade para ser filho. E a paternidade de Deus é a coisa mais poderosa que você carrega. Por quê, pastor? Porque a função de um pai é proteger, é promover, é prover. E se tem alguém que promove, que te protege, que te prover, esse pai é Deus. Quando tudo falta na terra, o Pai do céu te abençoa, te protege, te guarda. E se você for destrinchar o que é proteger, o que é promover, o que é prover, aí você vai entender que esse Deus é maravilhoso e Ele é Pai. Meu amado, Adão não foi criado por Deus para ser um escravo. Adão foi criado por Deus para ser filho. Lá em Lucas 3,38 diz assim, Cainã, quando Lucas está descrevendo a genealogia de Adão até Jesus Cristo, ele fala no final, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Adão era filho de Deus. Lá na escola, eu não sei você, mas quando eu era pequenininho, eu aprendi assim, que nós nascemos como um animal racional.
Que mentira. Você não é um animal racional. Porque você não foi criado como os animais foram criados. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, a primeira coisa que Ele disse foi: haja luz, e houve. E haja firmamento, e haja águas, e haja terra. E aí Ele disse que a terra produza os animais, as plantas. A terra, os mares produzam. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele não disse nem haja, nem produza. Deus disse: vamos lá, Jesus. Vamos lá, Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos lá fazer, tocar nele, moldar ele com as mãos e soprar nele o fôlego de vida, o Espírito. Você está vendo que é diferente? Você não foi criado como um animal. Você foi criado para ser filho. Adão era filho de Deus. Salmo 139 diz: você foi formado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. Você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que falaram de mim quando eu nasci. Você não sabe o pai que eu tive. Você não sabe as pessoas que me odiaram, que me maltrataram. Você não sabe, pastor. Realmente eu não sei. Você também não sabe. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que nós fomos formados por Deus assombrosamente maravilhosa. Essa foi a forma que Deus nos criou. Então você pode dizer: eu sou assombrosamente maravilhoso. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas depois que Ele criou o homem, Ele disse: viu Deus que era muito bom. Meu amado, eu não sei onde você cresceu, eu não sei onde você viveu, eu não sei os pais que você teve ou tem, e eu não sei o que você ouviu a sua vida inteira, mas se você não ouviu aquilo que Deus diz de você, eu quero te dizer que é uma mentira do inferno, porque eu aprendi que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu aprendi, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer, porque a palavra de Deus diz que Deus me teceu no ventre da minha mãe, e Ele escreveu todos os meus dias, antes mesmo de cada um existir. Salmo 139. Ah, pastor, mas eu vivo tantas coisas. Você pode estar vivendo coisas e situações na tua vida de acordo com a escolha que você fez. Mas a partir do momento que você consegue entender que você tem um Deus e que Ele determinou algo sobre a tua vida, um caminho de vida, um caminho de bênção, não um caminho fácil, vai ter luta, vai ter dificuldade, porque da palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, eu não vi ninguém que Deus chamou que foi fácil. Não, foi difícil. Perseguições, lutas, guerras, rejeições, lutas. Mas eu posso dizer para você que durante 12 anos da minha vida, eu escolhi. Eu disse: Senhor, é comigo agora. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu estou aqui pela misericórdia dEle, porque eu escapei de morrer várias vezes. Meu casamento já chegou quase no fundo do poço.
E foi a mão dele que me tirou, a partir do momento que eu disse, chega, Senhor, agora eu quero andar nos teus caminhos. E ele, agora, venha filho, você estava andando aqui, nesse caminho de morte, agora você vai andar nesse caminho de vida. Precisamos entender isso. O plano do diabo, desde o início, foi tirar o filho da presença do pai. Ele fez isso com Adão. É o pai que revela o filho. Jesus disse, Deus disse, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Se você olhar a história da Bíblia, os filhos eram revelados pelo pai. Olha, vai lá na casa do Jessé, eu vou prover do filho dele um rei. Ah, eu conheço um filho de Jessé que sabe tocar bem. Quando Davi derrubou aquele gigante, Saul disse de quem esse jovem é filho? Satanás sabe o poder da paternidade. Enquanto Deus é chamado de pai de amor, pai da criação, pai dos espíritos, pai da eternidade, o diabo é chamado de pai da mentira, pai do engano, pai do roubo, da destruição. O plano de Satanás sempre foi destruir os filhos de Deus. A identidade, os sentimentos, os sonhos, o propósito, a vida por completo. O plano de Satanás sempre foi esse, destruir os filhos de Deus. Satanás sabe que existe uma maldição sobre a terra. Se ele conseguir desconverter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias 4:6 diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus estava falando em Malaquias, eis que eu enviarei o espírito de Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Satanás sabe, se ele trouxer desavença contra o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a terra é ferida com maldição. E aí você me pergunta, mas pastor, por que Elias? Por que Deus disse Elias? Por que Deus não disse, eu vou enviar o espírito de Daniel, de Jeremias, de Isaías, de Samuel? Meu amado, Elias foi o único que deixou um filho espiritual. Eliseu. E Eliseu fez o dobro que Elias fez. E isso tem a ver com o quê, pastor? Tem a ver com o Espírito que Jesus Cristo prometeu para mim e para você. Lembra do que a gente leu lá no começo? Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito. E através do meu Espírito vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Você está entendendo? Eliseu fez a obra maior do que Elias fez. E nós recebemos de Jesus a autorização de fazer obras maiores, não é melhores, é maiores do que a que ele fez. O diabo sabe que a paternidade é poderosa. E ele faz de tudo para roubar dos filhos de Deus. Meu amado, isso é tão visível que o nosso país tem uma padroeira, que é mãe. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma mulher. Um engano. Jesus nos ensinou como devemos chamar o nosso Deus. Como foi que ele ensinou que a gente deve chamar o nosso Deus? Pai. Quando você orar, você entra no teu quarto e você está em secreto.
e teu pai em secreto vai te ver. Você vai dizer assim, ó, quando você orar, você ore assim, Pai Nosso. Sabe quantas vezes Jesus chama Deus de Pai? Dezenas. Só em João foram mais de quase 120 vezes que Jesus chama Deus de Pai no Novo Testamento. Tudo que Jesus fez, Ele glorificou a Deus como Pai. Jesus disse, quem vem a mim, vê o Pai. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu falo, é porque o Pai está em mim. Eu não sou Ele, mas eu tenho tudo dele. Eu e o Pai somos um. João 14,6 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Quer que eu repita isso? Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Aplauda ao Senhor. Jesus veio religar o homem a Deus, ou seja, religar o homem ao Pai, porque o diabo tirou Adão da presença do Pai. Jesus veio quebrar toda a ação do espírito de orfandade e derramar sobre mim e sobre você o Espírito de Deus que nos faz dizer, Abba, Pai. Faz dizer, Paizinho, orfandade nunca mais. Nunca mais. Quando nós não tivemos um pai que funcionou como pai segundo a palavra, vamos ter dificuldade de nos relacionar com Deus como pai. Eu tinha Deus como meu Senhor. Eu não tive problema de me relacionar com o Espírito Santo, porque eu tive uma mãe que me amou muito. Eu não tive problema de me relacionar com Jesus, porque eu tive irmãos, mas eu tive problema de me relacionar com Deus como Pai. Eu me relacionava com Ele como Senhor. Senhor, o Senhor é meu Senhor. E aí um dia eu entendi que Deus é meu Senhor, mas antes de ser meu Senhor, Ele é meu Pai. Ele é teu Pai. E um Pai perfeito. Se você não teve um pai que funcionou perfeito, se você não teve esse pai que te amou, que te ensinou, que cumpriu o papel dele, e você foi um filho rebelde, como o filho pródigo, você precisa pedir perdão a seu pai, se arrepender.
Você precisa perdoar o teu pai se ele não foi o pai que funcionou para você. De repente ele também não teve um pai que funcionou para ele, porque ferido fere. E você precisa entender isso. Ah, pastor, você não sabe. Você não sabe o que a gente ouve no gabinete. Tem muita gente que não consegue romper certas coisas na sua vida, porque ele não teve uma paternidade que lhe deu destino. Tem muita gente que carrega feridas no seu coração, porque foi abusado quando filho, quando filha, por o pai. E carrega essa marca dentro dela. Mas hoje é noite de você quebrar com toda a orfandade da tua vida. Existe, no meu ponto de vista, 5 tipos de órfão. Na verdade é 6, né? Contando com a orfandade espiritual. Órfãos de pais que estão mortos. Morreu. Órfão de pais ausentes. O pai está vivo, mas está ausente da sua casa, se divorciou da esposa. Então o espírito de orfandade vai entrar na vida dos filhos, principalmente se eles forem pequenos. Órfão de pais disfuncionais. Pais que estão na sua casa, que estão do teu lado, mas eles não funcionam como pai. Porque paternidade não é título, é função. Eu preciso funcionar como um pai. E funcionar de acordo com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E existe o órfão que matou o pai no coração. O pai dá tudo para o filho. Esse é o filho pródigo. O pai do filho pródigo representava Deus, o pai perfeito. Mas um dia, aquele filho decidiu matar o pai no coração. Pai, eu quero a minha herança. Eu quero ir embora. Para mim, você morreu, pai. Agora é comigo. Vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso significa que o espírito de orfandade atingiu o coração desse filho. E ele agora não quer ter uma cobertura paterna na sua vida. E ele quer pegar a sua herança e gastar do jeito dele. E o resultado do filho pródigo todos sabem. Voltou para a casa do pai, com fome, querendo comer comida de porco e não davam para ele, porque o dinheiro dele acabou. Eu já ensinei aqui para vocês muitas vezes. Mais vale uma benção de um pai sobre a cabeça do filho do que uma mala cheia de dinheiro na mão dele. Eu ensinei isso a meus filhos. Se eu fosse milionário, e eu chegasse para você, filho, e dissesse assim: filho, tem aqui 10 milhões de dólares, sua herança. Você quer essa herança? Ou você quer que eu libere uma bênção sobre a sua cabeça? Porque isso aconteceu com Jacó. Jacó saiu da sua casa só com a roupa do couro, do corpo, mas com a bênção do pai sobre a sua cabeça. E Jacó saiu com a roupa que ele vestia e com um pouco de óleo. Você não precisa muito da unção de Deus. Se você tiver um pouco da unção de Deus sobre a tua vida, você vai fazer coisas extraordinárias. Jacó saiu da sua casa assim, mas o pai liberou uma bênção sobre a vida dele, a bênção da primogenitura, que Esaú rejeitou, trocou por um prato de lentilha. Saul não imaginava o poder da bênção da primogenitura de um pai para seu filho. Você, pai, não imagina a bênção que está sobre a tua vida quando você bota a mão na cabeça do teu filho e você libera essa bênção. Jacó saiu de casa assim, sem nada. E a palavra de Deus diz que ele voltou riquíssimo, abençoado. Até o nome dele foi trocado, de Jacó
para Israel de Deus. Mas o filho pródigo saiu com a mala cheia de dinheiro, sem a bênção do pai. Perdeu tudo. Voltou com um porquinho de lado dele. Esse é o órfão que mata o pai no coração. Não quero a bênção do meu pai. Não quero obedecer ao meu pai. Não quero estar embaixo da cobertura do meu pai. Me rebelei, fui embora. Muitos filhos de Deus fizeram isso. Não quero mais andar com Deus. Agora eu quero me virar sozinho. Deus, deixa comigo. E o último é o filho que não se sente filho na casa do pai. É o irmão do filho pródigo. Está na casa do pai, mas não se sente filho. Se sente escravo, órfão. E ele diz assim: esse seu filho voltou. Esse seu filho, eu estou aqui. E o Senhor nunca me deu um bezerro cevado. Eu trabalhei a minha vida toda para o Senhor. E Deus diz assim para ele, e o pai diz assim para ele: filho, tudo que é meu é teu, só era você pegar. Tem muitos filhos de Deus dentro da igreja, que vêm para a igreja, que ora, que jejuma, que dá seu dízimo, a sua oferta, que anda em santidade, mas não se sente filho de Deus. Acha que é servos. Acha que é um servo. Mas Deus não quer te chamar de servo. Ele quer te chamar de filho. O filho pródigo não chamou o pai de pai. Ele não teve amor pelos seus irmãos, pelo seu irmão que se perdeu. Tem um espírito de religiosidade. Sabe o que é engraçado? Se você for ler lá, quando Jesus está falando das parábolas, do filho pródigo, da dracma, ele está falando e os fariseus estão lá. Os fariseus estão lá. E eu fico pensando que quando Jesus está falando a parábola do filho pródigo, para esses fariseus, ele estava falando do irmão do filho pródigo. Vocês estão dentro da casa do pai, mas vocês não se sentem filhos de Deus, fariseus. Vocês não reconhecem o Deus como pai? Vocês acham que vocês não têm direito de filho? Meu amado, aquele jovem, o pai diz assim: esse seu irmão estava morto, e ele reviveu. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. O pai do filho pródigo diz: esse meu filho estava morto. Quando a gente abandona a nossa filiação de pai e a gente vai viver no pecado, nós somos considerados mortos. As marcas que a orfandade coloca sobre uma pessoa. A primeira, sentimento de escravo. Foi isso que o filho pródigo e o irmão do filho pródigo falaram. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas que ele me trate como escravo, como um trabalhador dele. Meu amado, o filho quer trabalhar com Deus. Mas o escravo, o órfão, ele quer trabalhar para Deus. O órfão quer trabalhar para Deus como servo, por comida, por roupa, por isso, por aquilo. Mas o filho quer trabalhar com Deus. Por amor, por herança, por legado, por aprendizado. Eu lembro de um pai de um amigo meu, há muitos anos atrás. O pai dele começou do zero, construiu uma baita de uma oficina mecânica e criou todos os filhos e deu tudo do bom e do melhor para os filhos. E aí, esse pai desse amigo meu contando para a gente essa história, que um dia
né? Sua época de rebeldia e boizinho que queria gastar e fazer tudo. Gastava além daquilo que o pai dele dava para ele, porque eles trabalhavam com o pai. E aí, quando fechou a oficina, ele voltou lá na oficina num sábado, entrou no escritório, e ele estava lá mexendo na gaveta, para pegar mais dinheiro que ele queria, escondido do pai. O pai já tinha desconfiado que tinha alguém tirando o dinheiro, e o pai voltou lá, né? Abriu a porta do escritório, estava o filho lá mexendo. Aí ele: filho, o que é que você quer? Não, toma a chave, precisa você arrombar a gaveta. O que é meu, é teu. Só cuidado com não gastar. É exatamente isso. Ele disse que nunca mais ele tirou 1 centavo do seu pai, porque o pai ensinou para ele que aquilo que ele estava gastando não era do pai, mas era a herança dele. E é exatamente isso. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, tinha um espírito de orfandade sobre a sua vida, e eles queriam trabalhar por um salário, eles queriam trabalhar por comida, eles queriam trabalhar por roupa. Eu vou voltar para a casa do meu pai, ele vai me dar roupa, ele vai me dar pão, ele vai me dar isso. Ah, pai, eu sempre estive aqui trabalhando como um escravo, e você nunca me deu um bezerro para eu partir com meus amigos. O espírito de orfandade estava no coração daqueles 2 irmãos. Porque o filho, ele quer trabalhar com Deus. Ele não quer trabalhar para Deus. O filho quer trabalhar por amor, por herança, por legado, por aprendizado. Jesus disse: tudo que eu faço pelo meu Pai. Tudo que eu tenho pelo meu Pai. Tudo que eu falo pelo meu Pai. Sentimento de escravo é uma marca de orfandade. Falta de identidade, sem destino. É o pai que revela o filho. Não é o filho que revela o pai, é o pai que revela o filho, é o pai que dá destino ao filho, é o pai que ensina ao filho. O órfão não tem destino, o órfão não tem propósito, ele fica perdido porque ele não tem orientação. Porque a função do pai é promover. Terceiro sentimento é o sentimento de não pertencimento. Solidão, rebeldia. Não sou digno de ser chamado filho. Eu quero ser chamado de escravo. A quarta, carência emocional. Todo órfão tem uma carência emocional dentro dele. Carrega, busca elogio, reconhecimento a todo custo. Porque não teve do pai, não teve quem amou ele. Quinta marca, autossuficiência. Fui massacrado, fui abusado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, que eu aprendi. Abuso não é quando alguém foi tocado de forma errada. Mas abuso também é quando não foi tocado da forma certa. Quando a gente fala de abuso, a gente pensa, foi abusado. Foi aqueles que foram tocados indevidamente. Mas também abuso é considerado quando o pai não toca o filho como deveria. Muitos não foram violentados, mas também não foram amados. Não receberam toques de amor, atenção. E aí, um sentimento de autossuficiência entra, um orgulho, uma soberba. Orgulho exagerado, supervaloriza tudo o que ele faz. É para preencher um vazio que está dentro dele. Característica do Pai celestial, amor. Nosso Deus é um Deus de amor. E o amor de Deus na nossa vida, muitas vezes vem com disciplina, com correção.
Não é só passar a mão na nossa cabeça e dar tudo que a gente quer, não. Porque Deus não cria filho mimado. Essa é a verdade. E Deus diz, a palavra de Deus diz lá, que Deus corrige o filho que ama. Se você está sem correção, você é considerado bastardo. Então Deus é Deus de amor. E dentro desse amor, Ele estabelece limite, proteção, correção. O amor de Deus não é só para encher você de tudo que é bom que você deseja. Gera identidade. Sua identidade está em Deus. Sua identidade não está no mundo, sua identidade está em Deus. Antes de você nascer, Ele já estabeleceu uma identidade sobre a tua vida. De quem você seria. E você precisa encontrar essa identidade em Deus. Quem é você? Qual é o teu propósito de vida? Você consegue responder essas perguntas? Para onde você está indo? Para que você nasceu? Você consegue responder isso? Não, pastor, não consigo. Eu também passei muitos anos da minha vida sem conseguir responder, achando que era uma coisa, mas era outra, totalmente diferente. Você vai ter que perguntar para Deus. Foi Ele que te criou. E Ele vai dizer para você, filho, eu te fiz para isso. Eu te fiz para você ser isso. Eu te fiz para você viver esse propósito. Essa é a verdade. Gera identidade. Criador. Ele cria um ambiente perfeito para o seu filho. Deus criou um ambiente perfeito no Éden para fazer o seu filho morar naquele lugar, o qual ele estava com ele todos os dias. Presente. Todos os dias, Deus estava com Adão no Éden, como pai. E Jesus disse, eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Meu amado, Deus não está longe de você. Deus é um Deus presente, um pai presente na sua vida. E você, pai, você, mãe, vai pegando essas características aqui de Deus. Responsável pelo amadurecimento, aquele que protege, que abriga, que é lugar de refúgio. O salmista diz, o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. Embaixo das suas asas eu encontro abrigo, eu estou seguro. Essas são as características do nosso Deus, Pai. Função de um pai. Esse é o pai terreno, que tem que imitar o pai do céu. Prover, proteger e promover. Prover amor, sustento, ensinamento, proteger fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, dar destino, indicar o caminho. Meu amado, o pai representa isso na vida do filho. Provisão, promoção e proteção. A mãe representa vínculo, nutrição, organização, conselho. O casamento do marido e da esposa, que vão ser pai e mãe, ele representa, é um papel de 3 áreas na vida do filho: sexualidade, efetividade e companheirismo. E esses 3 pilares, pai, mãe e matrimônio, comunicam na vida dos filhos 3 áreas: identidade, relacionamento e herança. Meu amado, você é filho amado de Deus. E de repente você pode dizer para mim, pastor, eu não tive pai. Mas eu quero te dizer, eu também não tive. Ah, pastor, eu também não tive um pai que funcionou, que me amou. Eu também não tive. Mas eu entendi que Deus é pai. E o amor de Deus sobre a minha vida curou a orfandade que eu carregava. E me fez pai. Eu não sou um pai perfeito, não. Meus filhos às vezes reclamam de mim. Diz que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu estou aprendendo. Todo dia, quando eu vou orar de madrugada, eu faço uma oração. Eu digo assim, Senhor, me ensina a ser esposo da Meg amanhã. Me ensina a ser pai do Lucas e da Ingrid amanhã.
porque eu não sei como eles vão acordar amanhã. Porque a gente muda. Minha mulher pode amanhã acordar e dizer, eu não gosto mais disso, eu gosto daquilo. E eu preciso renovar a minha mente para me adequar ao gosto dela. Meu filho pode acordar amanhã e dizer, pai, resolvi que eu vou morar no exterior. E vai embora, e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Então, minha oração toda noite é, Senhor, me ajuda, me ensina a ser marido da minha esposa amanhã. Porque até aqui eu estou me arrastando. Mas amanhã eu preciso. Me ensina a ser pai do Lucas e da Ingrid amanhã. Foi algo que Deus ministrou no meu coração, eu preciso aprender. E aí eu também digo para Deus assim, Senhor, me ensina a ser teu filho. Me ensina a ter teu filho, Senhor. Porque é difícil. E é por isso que eu estou dizendo para você que eu preciso entender isso. Porque Deus é Pai, eu não estou vendo Ele, eu não estou pegando Ele. Eu não estou sentindo Ele. Como o nosso Pai terreno. Você que tem pai, que bênção, você pode abraçar teu pai, você pode conversar com teu pai, pedir orientação para o teu pai, para a tua mãe. Mas Deus é um Pai maravilhoso, mas eu não estou vendo, então eu preciso entender que Ele está comigo e que Ele me ama. E que eu não sou órfão, eu sou filho. E tem está ali a função do Pai, promover, prover e proteger. Mas existe algo que, agora eu vou falar para os homens, que há uma responsabilidade, há um roubo do sacerdócio perdido. E o versículo diz assim, lá em Isaías 4:1, naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo, nós providenciaremos a nossa comida e a nossa roupa, apenas queremos ser chamados pelo seu nome, livre-nos da nossa vergonha. 7 mulheres. 7 assim. Vão atrás de um homem, para dizer assim, livre da nossa vergonha. Aí a gente, homem, olha assim e faz, olha, estou bem. Tem 7 mulheres para um homem no mundo? Estou bem, né? Não. Estamos mal. Muito mal. Porque Satanás tem roubado o sacerdote dos homens a cada dia. E uma da maneira dele roubar esse sacerdote é com espírito de orfandade. Porque uma criança que cresce sem proteção, sem provisão, sem destino, sem identidade, ele não se transforma num sacerdote o qual Deus tem para a vida dele. Então ele não vai ser um pai, ele não vai ser um marido, ele não vai ser um filho, ele não vai ser um homem, segundo o coração de Deus. E é por isso que o mundo está entrando em degradação. Homens estão perdendo seu sacerdócio, sua identidade, estão deixando de ser homem, estão mudando sua sexualidade, não estão cumprindo o seu papel de pai, de marido, de filho, de homem. Está aí. Não deixe um legado para os seus filhos. Tem pais que a gente olha na internet, que pega seus filhos, não, você pode escolher o sexo que você quiser ser, meu filho. Como um vídeo que eu vi que uma mãe pegou a filha, o filho, pequenininho, não é daqui, é de outro país, e deixou ele virar ela. Roubo de identidade, roubo de sacerdócio. Então nós, homens, precisamos estar atentos para isso.
para que a gente não permita que Satanás roube o nosso sacerdócio e o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. E aí, as mulheres não vão passar por isso. Porque a minha mãe foi mãe. Criou 6 homens, 6 filhos, 5 homens e uma mulher. E ela tinha que sair 6 horas da manhã e voltar 6 horas, 7 horas da noite, para sustentar os filhos até a gente começar a crescer e trabalhar. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual o pai, a mãe que você teve. Mas eu quero te dizer que Deus é Pai de amor perfeito e te fez para ser filho amado dEle. Você não pode deixar que Satanás roube isso de você. A paternidade espiritual de Deus na sua vida. Pastor, eu não tive pai. Eu não tive mãe. Mas você pode ser um pai e uma mãe maravilhosa para seus filhos. Porque Deus pode te ensinar isso. Eu não sou um pai perfeito. Mas eu tenho criado meus filhos. Estão tudo aí. Grande, robusto. Estão indo no caminho do Senhor. Tudo que eu não recebi do meu pai biológico, terreno, o Pai do céu me ensinou. E eu estou tentando, a cada dia, fazer aquilo que Ele me ensinou e está me ensinando. Não deixe que Satanás roube a paternidade de Deus na sua vida, para que você não carregue marcas de orfandade. Eu quero fazer uma oração com você. Uma oração quebrando toda a orfandade da tua vida. Quero convidar você a ficar em pé. Esse sentimento e esse espírito de orfandade muitas vezes é muito sutil. E tem pessoas que estão carregando essas marcas de orfandade e às vezes nem percebe. Acha que é uma revolta, acha que é só um sentimento que ele carrega, por isso que ele é assim, orgulhoso, que ele não se sente pertencente, que ele muitas vezes começa a fazer coisas e nunca termina, porque não tem uma direção, vai até o meio do caminho e para, nada dá certo na sua vida, não consegue ser pertencente como filho diante de Deus. Então esse espírito de orfandade muitas vezes é muito sutil e coloca sentimentos no nosso coração que a gente às vezes nem percebe. Merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Eu nasci para sofrer mesmo. Eu nasci para não dar certo mesmo. Não, você nasceu para dar certo. Porque aquele que te criou para dar certo. Já viu alguém que cria algo e torce para dar errado? Não. Quando a gente cria algo, a gente torce para dar certo, a gente faz para dar certo. Você acha que Deus é diferente? Não, Deus é Deus perfeito. Ele criou você para dar certo. Ele criou você para você ser filho amado e viver o propósito e a vida abundante que Ele tem para você. Vida fácil, não. Então eu quero orar com você. Eu quero fazer essa oração com você. Mas eu quero que você saia do teu lugar. E você venha aqui na frente, orar. E todo sentimento de orfandade da tua vida, seja paterna, terrena, biológica, como se for, ou também uma paternidade espiritual, porque você não se sente um Deus como teu pai. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se você carrega algo na sua identidade, você não sabe
realmente quem você é, para que você nasceu. Você não sabe o seu propósito de vida. Você começa uma coisa e não termina. Você vai para um lado, daqui a pouco você quer ir para outro. Você não tem um destino direcionado. Você não se sente amado, pertencente. Você acha que todo mundo te rejeita. Você acha que Deus é um Deus carrasco e quer te tratar como um escravo e você tem que servir a esse Deus. Meu amado, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode fazer tudo errado. Você não pode fazer tudo errado na tua vida. Deus nunca vai deixar de te amar porque você faz as coisas erradas. Porque Ele é Pai. Tudo que meu filho fizer de errado, minha filha fizer de errado, não vai diminuir o meu amor por eles. Agora, a consequência vai vir. Mas o amor de Deus não diminui para seus filhos. Não diminui. Ele nunca vai deixar de te amar. Porque Ele é Pai de amor. Então, você sai do teu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar também, porque eu quero que você ore aqui na frente comigo. Que você faça essa oração aqui na frente. Fique em pé, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Coloca de pé para você ler a oração que vai estar ali. E você repetir comigo. Você é filho amado. No próximo culto eu vou trazer uma oração. Para que eu vou te dar essa oração por escrito. E você vai orar, vai ter essa oração para você liberar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, como teu filho amado, escolhido antes do ventre da minha mãe, herdeiro e co-herdeiro com o teu reino. Te agradeço, porque o Senhor enviou o teu Filho, Jesus Cristo, e o teu Espírito, para me religar a Ti, como filho amado. E agora eu posso clamar: Abba, Pai. Declaro que toda ação do espírito de orfandade na minha vida está quebrada em nome de Jesus. Tomo posse da herança de filho, das bênçãos liberadas nas regiões celestiais em Cristo. Sei que o teu amor me alcançou. Ele me cura, me liberta, me restaura. Declaro, porque sou teu filho, vou viver os planos, os sonhos e todo o propósito que o Senhor determinou para a minha vida. Obrigado, Pai, por me fazer filho e filho amado. Eu te amo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Quer vir aqui? Venha. Vamos terminar o culto aqui. Davi, o matador de gigantes. Ficou pesado desses dias para cá. E aí, Davi? Vamos orar por esse povo? Diga amém. Abençoe a vida deles. Faz assim com a tua mão. Vamos orar. Olha, não esqueça, não deixe que o inimigo roube a tua vida.
Saiba e carregue essa certeza. Toda vez que o diabo for falar para você que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você diz assim: para trás de mim, Satanás, eu sou filho amado do Senhor. Ele é o meu Pai. Ele não erra. Ele não errou quando te fez. Ele não errou quando te escolheu. Mesmo que você ache que ele errou, ele não errou. O propósito dele na tua vida vai se cumprir. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Derrama da tua graça e do teu poder sobre a vida deles. Todo sentimento de orfandade no coração caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa teus filhos. Senhor Deus e Pai, que eles possam sair daqui hoje com essa certeza no coração, que eles são filhos amados, filhas amadas do Senhor, em nome de Jesus. E não importa o passado que eles viveram, eles vão curar, Senhor Deus e Pai, todas as feridas, mas eles vão viver aquilo que o Senhor determinou sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, leva eles em paz, leva eles para viver um novo tempo, leva eles para viverem como filhos, herdeiros e co-herdeiros contigo, de uma herança bendita do céu, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, enche o coração deles de paz, de amor, de alegria, de certeza que o Senhor está com eles e que eles são amados teus, amadas, Senhor Deus e Pai, tuas, em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, Davi. Eu quero estar na casa.